Muito bom. Começamos mais um ano aí um ano bem diferente esse ano, na verdade, né? Vai ser um ano de luta, né? Muita. Porque a gente colocou o Lula de presidente. Então... A gente não, tá? Colocaram aí, tá? Eu não contribuí para isso. Pode crer. Mas ele tá lá, infelizmente, e já tá dando um bom... Como que tá a situação lá no Congresso? Assim, a gente está se organizando como oposição, né? Porque se há uma coisa que a gente aprendeu com o PT é a fazer oposição. Porque os caras infernizaram a vida do governo Bolsonaro 4 anos sem trégua. Desde o primeiro dia, não tinha trégua. Sim, já tinha pedido de impeachment antes dele... Então, assim, a gente está se organizando para fazer uma oposição também consistente, firme, aguerrida. Desde que deixem a gente, né? Desde que deixem a gente fazer essa oposição. E aí eu me refiro, né, às perseguições políticas. Porque a gente sabe que hoje, né, no Brasil... Infelizmente, não existe mais ordenamento jurídico, não existe segurança jurídica. Eu sou advogada, fui procuradora de Estado 24 anos. Caramba. Então, eu fui formatada, né, assim, dentro do que é o ordenamento jurídico, o que é a lei, você sabendo o que você pode fazer, o que você não pode. Se você transgredir a lei, quais são as punições possíveis, né? Uhum. E hoje em dia não tem mais nada disso. É crime o que suas excelências quiserem que seja crime. Depende de quem fala, de quem faz e não do quê. Sim. Então, a insegurança jurídica é muito grande. Mas, então, fazendo esse adendo, eu quero dizer que nós estamos aqui preparados para sermos uma oposição muito firme. Pode crer. É complicado, assim, falar realmente em oposição nesse cenário, né? Porque muitos parlamentares não podem realmente falar o que querem na internet hoje em dia. Estão sob ameaça de ser censurado. Eu sou uma delas. De multa e de muitas outras coisas. Então, como que você disse que você foi promotora... Procuradora de Estado. Eu não fui do Ministério Público. Eu fui procuradora de Estado. É que nem procurador do Estado de São Paulo, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Um procurador de Estado. Entendi. Né? Mas fui procuradora durante 24 anos, uma carreira... Esse pessoal que não é o STF, o pessoal do jurídico do Estado, que não está na cabeça, o que eles estão achando? Por que eles não fazem nada? Por que não Muitos fazem, mas eles também são perseguidos e censurados. Vamos pegar aqui o exemplo da juíza Ludmila Lins Grilo. Ela está respondendo a processo no CNJ, está afastada. Porque ela ousa criticar, contestar, entendeu? Não é fazer política partidária, como muitos lá em cima estão fazendo, mas criticar legislação. E ela não criticava o ministro, ela criticava a legislação que permitia, por exemplo, uma decisão. E ela está afastada. Por quê? Porque ela é conservadora, porque ela é de direita. Entendeu? Entendi. Então, assim, muitos promotores, procuradores que se posicionavam em contraposição aos esquerdistas que não têm medo de se posicionar, que falam, se posicionam e não são punidos por isso. São aplaudidos, né? Inclusive. Tipo, Movimento Ministério Público pela Democracia. Botou o nome democracia no meio, mas você pode sair correndo, porque você sabe que não tem nada de democrático. Pior que é verdade. É a palavra mais prostituída que existe na língua portuguesa, é a palavra democracia. Concordo. A pessoa que sai usando democracia pode saber que está fazendo exatamente o contrário. Está querendo punir quem pensa diferente, quem ousa falar, não quer dar liberdade para ninguém. Então, mas você tem Ministério Público pró-democracia, juízes pela democracia. São as pessoas mais antidemocráticas que você pode encontrar. E tem muito poder nas mãos. Então, aqueles que ousavam se levantar contra, se posicionar contra, esses são perseguidos e calados. Entendeu? Sim. Eu entendo. Eu senti na pele, inclusive, pra caramba isso. E eu, sinceramente, eu não sou otimista com o cenário futuro da nação, assim. Eu me pergunto de onde vem tanto poder. Como que o Alexandre de Moraes conquistou tanto poder? Ele foi criando os meios de ação. Não existe poder sem meio de ação. Então, você tem lá na Constituição, todo poder emana do povo. Ok, mas qual é o meio de ação que o povo tem? Assim, nos Estados Unidos, você tem a segunda emenda que garante que todo cidadão tem direito a se defender, tem direito a possuir armas, portar armas. E o mais interessante é que, se você for olhar o histórico disso daí, não é para se proteger dos bandidos, é para se proteger do Estado, da tirania do Estado. Entendeu? Sim. E aqui fica essa palhaçada de dizer que tem que desarmar o cidadão. É desarmar o cidadão de bem. Sim. Porque o bandido está cada vez mais armado, até os dentes. Verdade. Então,
Se você tira os meios de ação da população, não tem poder. Ninguém tem poder sem meio de ação. Já uma pessoa, o Alexandre de Moraes, ele foi fazendo isso. Ele foi criando meios de ação para ele. Ele botou Polícia Federal no gabinete dele, a escolha dele, delegado, PF, tudo. O presidente não pôde nomear um diretor-geral da PF, que era o Ramagem na época, né? Entraram com a ação, o Supremo impediu. E hoje o Alexandre de Moraes tem a polícia dele, que ele escolhe. Aham. Entendeu? Ele criou um estadinho, né, lá no STF. Como ele se deu, né? Ele foi criando aos poucos os meios de ação, hoje ele pode tudo. Mas por que, tipo, o Senado nunca impeachmentou ele? Por que nunca pôs no lugar? Como ele comprou esse apoio tão forte nas instituições? Pois assim? o problema é que nós temos à frente do Senado uma pessoa que não faz o que teria que fazer, a sua missão constitucional, porque a nossa Constituição criou lá sistemas de freios e contrapesos. Se você tem 3 poderes que devem ser independentes e harmônicos, eles têm que poder se contrapor um ao outro quando algum deles se excede. Quem pode, de alguma forma, limitar ações que extrapolem, né, do Supremo Tribunal Federal, ações de ministros, de integrantes do Supremo, é o Senado. Por meio do quê? Do impeachment, né? Por meio também, por exemplo, quando você vai sabatinar um candidato ao Supremo, você tem que poder espremer o bicho mesmo. Nos Estados Unidos, eles demoram, às vezes, meses para fazer uma sabatina, para dar um resultado. E o cara tem que se preparar pra caramba. Exatamente. Né? Aqui o cara chega, fala um monte de coisa, depois faz tudo o contrário e fica por isso mesmo. Pode crer. Né? E assim, infelizmente, o Rodrigo Pacheco, né, não faz o seu dever constitucional, né, de levar adiante os pedidos de impeachment, que são muitos. Mas por que ele não faz isso? Essa é a questão. Vai saber por quê, né? Bom, vai eu tenho saber algumas ideias do porquê. Né? Eu tenho umas teorias. A gente sabe que algum interesse ele tem. Eu não posso afirmar, porque eu seria leviana em dizer qual o interesse dele. Eu posso dizer que ele não está fazendo o seu papel. Agora, qual o interesse dele, eu não tenho como apontar. Uma coisa que eu achei interessante do Pacheco, que uma vez eu estava acompanhando as redes sociais dele, e eu vi ele colocando várias coisas da ONU, governo mundial. Para mim, eu sinto que ele é um cara ligado a instituições internacionais que hoje comandam o país, entendeu? O mundo. O mundo. Estão tentando, né? Tem um outro lado do mundo ali que tá brigando pra caramba contra isso. Mas eu sinto que esses são as pessoas, inclusive, que dão o poder para o Alexandre de Moraes. Eu acho que tem toda uma conspiração internacional que garante esse poder desses agentes políticos que estão conseguindo passar por cima da Constituição. Não, com certeza. E eles não estão sozinhos. Eles sabem que eles têm as costas quentes. Sim. Né? Não é só o Alexandre. A gente tem o Barroso. O Barroso é um legítimo representante do globalismo. Pode crer. As teses que ele defende são altamente globalistas. E o Lula, durante a campanha, ele chegou a falar que tem coisas, por exemplo, questões que afetam o mundo inteiro, como questões de saúde, de clima, que não deveriam passar pelo Congresso dos países, deveriam ser decididos lá por esses organismos. Isso é um perigo, gente, porque são burocratas que ninguém elege. Ninguém elege. Sim, é uma e forma outra, eu acho que assim, como uma representante do povo, né, o que eu vejo? Nós temos que dar mais poder para o povo. Como é que você dá poder para o povo? Aproximando as pessoas que tomam as decisões da população. Então, a gente tem que diminuir o poder da União e levar o poder para os estados e os municípios. Uma descentralização de poder. Descentralizar o poder, porque você, na sua cidade, você pode buscar o seu prefeito, você pode buscar o vereador em quem você votou, você vai lá, fala com ele, você encontra com ele no supermercado, na rua, você pode ir lá no gabinete dele. É fácil você acessar os seus representantes no seu município. Agora, para você que mora lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, lá em Roraima, como é que você vai falar com o deputado federal, com o senador, com o presidente da República? É muito difícil. Agora, imagina você falar com um globalista que está lá na Bélgica,
sabe? Que está na sede da ONU, que está em Nova York, que está na Suíça. Como é que você vai falar com esses caras? Ou esperar que esse globalista vai entender a particularidade do seu caso no país onde você está. Vai entender o que você precisa. Você é totalmente inacessível e irrelevante. Sim, e eles fazem isso de propósito, na verdade. Essa construção de burocracias internacionais, como eles estão tentando fazer aqui com o Mercosul, e fizeram com a Europa usando... A Lina tá que tá. É linda, eu adoro gatinha, gente. Aqui, ó, apareceu já. Agora me dá um tempinho. Se quiser ficar aqui, não me incomoda. Me incomoda. Eu curto gato. Mas foi o que eles fizeram na Europa com o Parlamento Europeu, que foi um jeito de tirar poder do povo europeu, dos países, da soberania dos países europeus e concentrar num grupo de burocratas onde a oligarquia internacional, que são os globalistas, eles conseguem controlar e colocar as peças que eles querem para terem influência no geopolítica imensa. Exatamente. Né? E o Lula é um que serve. Tanto que agora o Jorge Soros acabou de elogiar muito o Lula. Então, assim, é terrível. Por isso que quando você fala, eu não estou otimista, eu falo assim, mas quem está otimista? Não dá para estar otimista, né? É porque a gente... Não tem como estar otimista quando você pensa, exatamente, que o seu inimigo, cara, não é só o PT, sabe? É uma coisa gigante. É enorme. É o mundo todo, né? É muito. Por isso que a gente precisa se organizar, a gente precisa trabalhar, saber que a gente vai ter que vencer várias batalhas, sabe? E a gente tem que se unir e se organizar. Isso é fundamental.